Bom dia, família dos Códigos do Feijão. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim, espero que tenham gostado da live de ontem sobre a saúde urológica da mulher. Aproveitem para ver a gravação, ficou lá no canal. Também já está no YouTube, no canal dos Códigos do Feijão, portanto, onde vos der mais jeito, onde for mais fácil para vocês verem e ouvirem, façam-no. Deixem lá os comentários. Eu fiz também questão de, no final, abrir uma nova ideia com o Dr. Fernando, que é, se vocês colocarem, olá Alex, se vocês colocarem alguns comentários a dizer que temas é que gostavam sobre a saúde de ser falados, portanto nós depois organizamos com calma e vamos, a ideia é fazer pelo menos uma sessão de esclarecimento uma vez por mês, e onde, bom dia Alex, e onde vamos abordar esses temas. Portanto, está nas vossas mãos. Se têm alguma área, algum tema onde vocês gostassem de obter mais informação médica, coloquem lá nos comentários e nós depois vamos dar seguimento a isso. Muito bem. Esfrega aí as vossas mãos, porque vamos entrar. Mete aí, olá, metam aí o vosso cinto, porque vamos descolar aí para uma nova área, sem nunca perder o ADN, que me tem guiado desde o início, não é? Que é a identidade, o propósito, a fé, a transformação. Só que agora vamos associar tudo isto aos negócios, princípios que nos podem ajudar a crescer também nos negócios. E hoje vou, de alguma forma, fazendo também aqui um pequeno resumo, uma conversa ligeiramente diferente. Portanto, temos vindo a falar de identidade, de decisão, de manter a decisão, de ter uma direção certa, de permanecer nessa direção certa, não estar constantemente a mudar e, portanto, não chegar a lado nenhum. Saber analisar prioridades, saber renunciar às coisas velhas, às coisas antigas, saber também desfrutar cada pequeno momento e não estar só à espera da reforma ou só à espera de que quando acontecer isto, quando acontecer aquilo, eu vou desfrutar. Porque às vezes pode não acontecer, porque às vezes podemos não chegar lá e temos que saber desfrutar de cada instante, de cada momento da nossa vida. Portanto, como eu dizia, e hoje quero de alguma forma levar tudo isto que falei também para dentro das empresas. Porque se há coisa que eu acredito profundamente é que os negócios também obedecem a princípios. E um desses princípios é simples. A nossa faturação dentro de uma empresa é uma consequência do valor que nós conseguimos criar, comunicar e entregar. Portanto, não basta tu teres o melhor produto do mundo, teres o melhor serviço do mundo, se ninguém o conhecer, comunicar. Não basta teres o melhor produto do mundo, comunicares fantasticamente bem, mas não o conseguires entregar. Não o conseguires fazer chegar às mãos das pessoas. E há muitas empresas que perguntam: como é que eu vendo mais? Talvez a principal pergunta não seja como é que eu vendo mais, seja como é que eu resolvo mais problemas, como é que eu trato mais necessidades das pessoas. Porque, como vocês, como eu, as outras pessoas não acordam de manhã a dizer: hoje eu gostaria de comprar uma coisa à empresa do João, à empresa da Maria, à empresa do Francisco. Hoje eu não acordo, vocês não acordam com isto na vossa cabeça. Acordam sim, com um problema, com uma necessidade
com um desejo, às vezes com uma dor, e não estou a falar de dor física, com algo que precisam de resolver. E as pessoas tomam a decisão da compra quando percebem que alguém, um produto ou serviço, consegue ajudá-las a sair do ponto A para o ponto B. E é por isso que eu digo muitas vezes, e já fiz um post também sobre isto, que as pessoas pagam por conveniência, experiências, cada vez mais, experiências e soluções dos seus problemas. Quanto maior é o problema que nós conseguimos resolver, quanto maior for a experiência que nós conseguimos proporcionar à outra pessoa, quanto mais fácil nós tornarmos a vida do cliente, maior é a possibilidade de gerar valor. E o valor bem entregue tende a gerar faturação. E um dos problemas é que há muitos empresários muito obcecados com o produto. Olham para o seu produto, adoram o seu produto, acham que o seu produto é a última batata do pacote. Olham para as características todas que o produto tem, olham há quantos anos estão no mercado, só que o cliente não está apaixonado pelo teu produto. Ele está interessado naquilo que o teu produto pode fazer por ele. Eu, com os anos que tenho de experiência, são já perto de 28 anos que sou empresário, muitas vezes, e isto que vos vou dizer, vem muitas vezes à ideia, quando às vezes estamos a arranjar um novo produto, quando estamos a pensar porque é que um produto vende mais, porque é que um produto vende menos, vem sempre, ou muitas vezes pelo menos vem esta ideia, é que nem sempre é o melhor produto que mais vende. Vou voltar a repetir, nem sempre é o melhor produto que mais vende. Às vezes foi o primeiro a aparecer, às vezes foi aquele que, numa fase inicial, rompeu o mercado, fez com que as pessoas fossem falando de boca a boca, resolveu o problema, mas depois até apareceram, a seguir a esse, até apareceram outros que ainda resolvem melhor. Mas as pessoas habituaram-se àquele produto, confiaram naquele produto e muitas das vezes são embaixadores desse produto. Portanto, amigos, não estejam à espera de ter o produto melhor do mercado, porque dificilmente ainda encontraremos áreas vazias. Dificilmente encontraremos áreas onde o nosso produto é único. Não. Praticamente todas as áreas nós vamos encontrar vários produtos com vários preços. Muitas das vezes, se a área for a mesma, os preços são próximos, mas áreas que estejam à espera de nós lançarmos o produto ideal para sermos o único nesse produto, eu não conheço. Se vocês conhecem, coloquem aí. E muitas das vezes nesta área é onde diz-nos aqui o Alex, tenho esta reflexão. Se estivermos a falar de empresas que fornecem produto, lá Isabel, que fornecem produto, deixa-me só ler até ao fim, fornecem produto e hoje em dia o cliente, seja empresa ou individual, compra pelo preço. Exemplo, uma loja de peças automóvel. Então, como se pode criar valor e fazer o cliente comprar não só por quem tem o preço mais baixo? Muito bem. Vamos pegar aqui nesta dúvida que se calhar será de alguns de vocês. Como diferenciar no meio de todos que são iguais? Essa é uma das questões importantes.
O Alex falou numa loja de peças de automóvel. Vamos pensar em algo. As peças de automóvel são diferentes umas das outras? A maior parte das vezes não são. Comprar um filtro para colocar um filtro de óleo, se for comprado em 2 ou 3 lojas, muitas das vezes até estão a vender a mesma marca. Qual é a diferenciação que pode existir no produto? Zero. Então, se eu vendo o mesmo produto exatamente igual que a loja ao lado, ou que a loja que está online, ou que a loja que está a 50 km desta minha loja, a pergunta é na diferenciação do produto que eu posso fazer alguma coisa? Não é? Então, terá que ir pelo serviço, terá que ir pelo atendimento, terá que ir pela relação que eu já criei com os clientes. Porquê? Porque o produto é igual. E se o preço é mais ou menos igual, nem sempre é exatamente igual, mas não pode variar muito. Eu não posso ter um filtro de óleo que, eu não sei os preços, vou inventar, que numa loja custa 10 euros e o mesmo filtro da mesma marca na outra loja custa 15. É assim, por mais amigo que eu seja, por melhor que seja o serviço, se calhar poucos são aqueles que vão perceber a diferença de serviço. E então, eu vou estar a vender o mesmo produto que esta empresa, só que esta empresa vende muito mais porque vende a 10 e eu vendo a 15. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, procurar produtos que não haja à venda nos outros sítios todos. Porquê? Porque tu só te podes comparar com algo que é igual. Se te fores comparar com algo que é diferente, já não tens esse termo de comparação. Porque podes ter sempre uma característica diferente, podes ter sempre uma qualidade diferente, podes ter sempre um tipo de material diferente. Ok? O que já não acontece se estiveres a vender produto igual. Depois, dizia-vos eu, onde é que pode variar se o produto for igual? É no serviço, é na entrega, é na relação com o cliente. Se tu tiveres um sítio em que fazes entregas, por exemplo, 2 ou 3 vezes no dia, que tens uma... Vamos voltar ao teu exemplo. Imagina que tens uma carrinha, crias esse serviço, uma carrinha em que... Vê isto, olha aqui esta ideia. Tu até vendes o filtro exatamente ao mesmo valor, mas se o mecânico lá for à tua loja comprar, ok? Agora imagina que o mecânico liga para lá e diz assim, olha, tenho aqui o carro aberto, preciso terminar o serviço e preciso do filtro de óleo. O que é que pode ser um serviço alternativo que tu possas ter? Um serviço de transporte ao local, em que tu vendes o filtro exatamente aos mesmos 10 euros, mas depois cobras um fee de serviço, que foi o transporte do material que ele precisar até à oficina. Dá para perceber? E com isto tu criaste uma relação com o cliente, que o cliente pensa assim, quando eu precisar de alguma coisa ali, para desenrascar alguma coisa nos carros que eu estou a reparar, eu ligo ali para o Alex e o Alex, em meia hora, numa hora, vem-me cá pôr todas as peças que eu preciso. Ok, eu pago um bocadinho mais, é verdade, mas sabem quem é que normalmente paga este serviço? Não é o mecânico. Sabem quem é que paga este serviço? É o cliente final. Mas isso pode ter servido para que aquele cliente, aquele mecânico, tenha terminado o serviço a tempo e horas. Porque por algum motivo não calculou, não tinha lá a peça e o trabalho ia ficar por acabar. E assim, o Alex, que tem um serviço diferenciado, daquilo que os outros têm, que têm só uma loja aberta e esperam que lá vá o mecânico, ou tem uma loja online que as peças vão lá chegar 3 dias depois, porque mete no transportador e depois vão lá chegar. Se o Alex tiver um serviço diferenciado que cumpra um raio de ação que seja ajustado, porque a ideia não é perder dinheiro, mas cliente chama cliente. Quem te encomenda uma vez, e eu vou falar sobre isso aqui durante a live, que não é só criar novos clientes, mas também é reter aqueles que nós já temos.
Ok? Alex, diz-me só se fez sentido. A Isabel também nos coloca aqui, também nos comenta aqui que o relacionamento, a experiência do cliente vale mais do que o produto. Claro que sim, Isabel. Mas a questão é que o Alex colocou é quando o produto é idêntico. Não é? Portanto, quando temos coisas que têm exatamente o mesmo preço, aí a experiência já não é com o produto. Tem que ser com a empresa. Tem que ser com o vendedor. Tem que ser com a pessoa que dá a cara pela empresa. E isso é que vai fazer a diferenciação. Porque há muitos produtos que são completamente, diz-nos aqui o Alex, excelente explicação, gratidão. Ok. Muito bem. Bom dia, Henrique. Estamos aqui a falar sobre como é que as empresas podem diferenciar-se no meio do sarrabulho que anda. Muito bem. Dizia eu que é aqui que muitas empresas falham. Elas falam demasiado nelas próprias e falam muito pouco na transformação que podem trazer ao cliente. No fundo, isto é um pouco como o princípio dos códigos do feijão. Porque uma semente não existe apenas para ser admirada. Ela existe para produzir frutos. Uma empresa é igual. Uma empresa que não produz, olá Sofia, uma empresa que não produz valor para alguém, mais cedo ou mais tarde, ela vai deixar de fazer sentido. Vocês lembram-se que eu já falei disto noutras lives sobre a Kodak. A Kodak, na altura, foi a empresa maior de revelação de fotografias. Toda a gente conhece os rolls antigos, quer dizer, penso que conhecem os rolls antigos. Toda a gente já ouviu falar das máquinas, dos líquidos de revelação. Era tudo Kodak, tudo Kodak, tudo Kodak. E a determinada altura, os seus investigadores, em 1950 e qualquer coisa, tiveram na sua mão aquilo que viria a dar início à era digital nas fotografias. Fotografias que faziam, ou máquinas que tiravam fotografias sem ser necessário revelar. E sabem, bom dia Sofia, e sabem o que é que os senhores, a direção da Kodak entendeu fazer? Foi, não, então se nós começarmos a pôr isto no mercado, se nós começarmos a colocar isto no mercado, o que é que vai acontecer? Aquilo que vai acontecer, Alex, eu já te respondo, deixa-me só terminar o raciocínio. Aquilo que eles pensaram foi, então mas espera lá, mas nós o que vendemos é líquido para revelação, é rolos fotográficos, é este tipo de coisas, e eram líderes mundiais nisso. Disseram assim, espera aí, então mas se nós investirmos naquilo que acabámos de descobrir, foram eles que descobriram também os LCDs, ou seja, aqueles que vieram a dar origem às televisões de LED hoje. Antigamente eram de LCD, eram um bocadinho mais grossas, hoje em dia temos televisões desta grossura, ok? São de LED. Mas de LCD, que eram cristais líquidos, digitais, a Kodak teve isto na mão. E teve isto na mão quase 50 anos à frente de todos os outros. Só que, pensando que poderia perder o seu negócio, enfiou isso na gaveta. E agora a pergunta que eu vos vou fazer é, onde é que está a Kodak hoje? Aonde é que está a Kodak hoje? Era líder mundial. Portanto, pensem nisto. Uma empresa que não produz valor para alguém, mais cedo ou mais tarde, deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido. Ok? Deixem-me só ver então o que é que aqui escreveram. Na tua experiência profissional com as farmacêuticas, chegaste a ter este problema e tens que diferenciar por serviço e não por produto. Outro ponto a Isabel diz-nos, outro ponto de diferenciação é aparecer em todas as prateleiras. Temos o caso da Temo, que ultrapassou rapidamente
a AliExpress. Muito bem. Pergunta do Alex. Se eu já tive este problema de ter de diferenciar o serviço. Eu estou numa área em que os produtos não são normalmente exatamente iguais. E quando eles são iguais eu fujo. Por exemplo, eu em tempos, há alguns anos atrás, já trabalhei genéricos. O que é que são genéricos? Genéricos são produtos que são exatamente iguais uns aos outros. E quando assim é, deixa de haver diferenciação, deixa de haver características diferentes, benefícios diferentes, são todos iguais. E quando assim é, quem manda neste negócio é a farmácia hoje em dia. Porque é a farmácia que escolhe se vai dar o produto A ou o produto B. Portanto, aqui nesse caso, a questão não é o produto, é o cliente, é a farmácia. É o que é que eu posso fazer à farmácia para que ela, em vez de dar o produto A, passe a dar o produto B. E é aí que está a negociação. Ok? É o relacionamento, é contrapartidas, é descontos, é bonificação, é muita outra coisa que não tem a ver com o produto em si. Mais uma situação, tal qual a outra que eu te expliquei, em que não é no produto, mas sim no que está para lá do produto. Ok? E portanto, como é que eu faço para me diferenciar? Hoje nós procuramos na nossa empresa produtos que não têm genérico, produtos que não têm iguais, produtos em que o nosso cliente possa escolher. Ok? Depois, em privado, eu posso te explicar um bocadinho melhor se quiseres. Muito bem. Outro ponto de diferenciação é aparecer em todas as prateleiras. Temos o caso da Temo que ultrapassou rapidamente a AliExpress. Isabel, eu não sei, sou sincero, se a Temo, em faturação, terá ultrapassado a AliExpress. O que é certo é que a Temo é uma coisa muito fácil, muito prática. De certeza absoluta que vocês, enquanto estão no Instagram, enquanto estão no Facebook, enquanto estão nas redes sociais, volta e meia aparece-vos a Temo. Volta e meia aparece-vos a Temo. E como aquilo são produtos de baixo valor, não é? As pessoas compram por impulso. Compram sem... olhem, às vezes sem precisar. Olham para uma coisa engraçadinha e dizem assim: isto até é capaz de dar jeito. Digam-me lá aí, dos que aqui estão, quem é que já comprou alguma coisa que eventualmente usou a primeira vez ou que ainda tem dentro do saquinho, e estamos a falar de coisas que custam 3 euros, 2 euros, 7 euros. Digam-me lá, já algum de vocês comprou, seja na AliExpress, seja na Temo, ainda para mais com a possibilidade de enviarem para casa, e se fizerem uma compra superior a 20 euros, já te fazem um envio grátis? Já alguém comprou alguma destas coisas que, passa a expressão, não servem para nada? É que eu tenho cá em casa algumas. Eu tenho cá coisas que a gente olha para a publicidade e diz assim: ok, isto, olha, vou-vos dar um exemplo. Uma espécie de um alicatezinho para descascar camarão. Uma coisa que se metia, é assim uma espécie de um alicatezinho, que quando se carregava aqui, isto fazia assim e supostamente descascava o camarão. Isso é tudo muito bonito, mas é lá na publicidade. Depois mete-se aquilo pelo camarão adentro e depois não descasca assim tão bem como lá diz. Portanto, olha, é mais uma coisa que fica ali, num canto, e que afinal não resultou. Mas nós não ficamos muito chateados. Porquê? Porque isto custou para aí 3 ou 4 euros, não faço ideia. E, portanto, às vezes até serve andar na Temo, às vezes até serve de diversão, serve de ocupação de tempo. Porque enquanto estamos ali a ver, a passar o dedo, vamos vendo coisas que umas têm interesse, outras não têm, e estamos ali um pouco entretidos e não estamos a pensar em outras coisas. Diz-nos a Isabel: uma cinta moduladora, se alguém precisa, ofereça. Mas é um pouco isto. Isto são lojas de baixo valor, mas também aquilo que entregam
não tem propriamente muito valor, não é? E isso são compras de impulso, ou seja, como o valor é tão baixo, eu não preciso tomar uma grande decisão, eu não preciso de ser convencido. Eu olho para ali e digo assim, 3 euros, está bem. 4 euros, 5 euros, 6 euros, está bem. Pago para ver, como se costuma dizer, não é? Pago para ver. Bom dia, Leila. Muito bem. Dizia eu, uma vez mais, para avançarmos, uma empresa que não produz valor para alguém, e expliquei-vos a ideia da Kodak, que não produz valor para alguém, mais cedo ou mais tarde vai deixar de fazer sentido. E aqui entra Deus no meio disto tudo. Porque muita gente pensa que a fé e os negócios são duas coisas completamente separadas. Mas eu não vejo isso assim. Se Deus nos deu capacidade para criar, organizar, liderar, multiplicar, servir, a empresa pode ser uma ferramenta deste propósito. Porque uma empresa gera empregos são pessoas, não é? Pode sustentar famílias com esses ordenados, pode resolver problemas, pode até, inclusive, financiar boas causas. Vocês conhecem aí grandes multinacionais que financiam projetos em África, financiam a apanha de lixo nos oceanos, financiam tanta coisa. E, inclusive, pode criar riqueza. Por isso, o problema nunca foi o de prosperar. O problema é quando prosperar passa a ser o nosso Deus. Não é? O problema é quando a busca por dinheiro passa a ser o principal, o único. E aqui o que eu vos queria deixar é que o dinheiro deve ser uma ferramenta. O dinheiro deve ser uma ferramenta como uma ferramenta ajuda a fazer um determinado movimento, tirar uma porca, é preciso uma ferramenta para tirar. O dinheiro é essa ferramenta que nos ajuda a tirar a porca, mas o propósito é tirar a porca do parafuso. Esse é o propósito, mas para nós lá chegarmos, às vezes precisamos de uma ferramenta. Será que isto faz cabo? O dinheiro deve ser então a ferramenta, não a nossa identidade, não o nosso Senhor, mas apenas uma ferramenta. E quanto mais valor uma empresa consegue produzir com integridade, melhor ela consegue servir. E eu aconselho-vos a ouvirem, nós falámos sobre isto na aula passada no Nexus, aconselho-vos a ouvirem a entrevista do Elon Musk à Forbes. É uma entrevista compridota, mas vale a pena ouvir. Vão ficar aterrorizados, mas meter a cabeça debaixo da terra como avestruz não vale muito a pena. E reparem, estamos só a falar do homem mais rico do mundo. Estamos só a falar do homem que já chegou aos trilhões. Estamos só a falar do homem que provavelmente é mais bem relacionado, conhece tudo o que é CEOs de todas as empresas, sabe como é que está o conhecimento por todo lado. E este senhor diz-nos aqui algumas coisas assustadoras. Uma delas é que até 2031, e reparem, não estamos a falar de um louco. Não estamos a falar de um louco. Estamos a falar de um gênio. Estamos a falar de alguém que numa fase inicial chamavam de louco, mas que pôs um foguete, uma nave espacial, a fazer marcha atrás e a aterrar no sítio onde descolou. Tudo bem que destruiu umas quantas, mas o senhor pensou e concretizou. Estamos a falar do senhor que pela primeira vez fabricou carros elétricos em série. E hoje ainda é um dos maiores construtores mundiais de carros elétricos. Não estamos a falar de um louco qualquer, estamos a falar de um gênio. E este senhor diz-nos que até 2031 teremos robôs, vamos chamar-lhe assim, eles chamam humanoides, teremos robôs
cerca de 100 mil milhões de robôs em todo o mundo a funcionar para nós, a trabalhar para nós. E segundo ele, isto vai gerar uma onda de prosperidade de tal maneira grande que o homem deixa de ter que trabalhar. Deixa de precisar de trabalhar. Porquê? Porque o robô humanoide faz tudo melhor do que nós. Não se cansa, cumpre horários, faz com vontade ou sem vontade, está programado para isso. Estão a desenvolver uma capacidade dele se tornar autónomo, pensante, e aí é um bocado complicado. Quando ele decidir aquilo que vai ou não vai fazer, deixa de ser uma máquina programada para fazer. Mas isso são outros 500 e se calhar ficará para uma outra live. Mas este senhor, e a Isabel diz-nos aqui que vai subir hoje essa entrevista em português no YouTube. Portanto, penso que, Isabel, confirma só, vais colocar no teu canal de YouTube, é isso? isabelgomes.belvion. Depois passem por lá para ver que é algo muito interessante. Mas outra coisa muito, muito importante, eu dizia-vos que o dinheiro deve ser uma ferramenta. E sabem o que é que este senhor diz? Este senhor diz: ora, está um belo negócio. Abrir uma empresa de produção de peças para robôs. Boa! Isabel está sempre à frente. Olá, Joaquim. Qual é a ideia? A ideia é que este senhor, Elon Musk, diz-nos que o dinheiro vai acabar. E agora? E agora, como é que aquelas pessoas que fazem do dinheiro o seu senhor, como é que eles vão viver? É que reparem uma coisa, e isto eu tenho andado a pensar nos últimos tempos, desde que vi esta entrevista. Este senhor é um gênio, certo? Não é um louco, é um gênio. Então, se a previsão que ele tem para os robôs vai acontecer, será que a previsão para o dinheiro não vai acontecer? Porquê? Faz cabum na vossa cabeça, ou não? Se aquilo que ele diz sobre os robôs, se aquilo que ele disse sobre o SpaceX, se aquilo que ele disse sobre a Tesla aconteceu, se os robôs vão acontecer, se os humanoides vão acontecer, acham que o dinheiro não vai desaparecer? É que o que ele dizia, aconselho-vos a ir ver, que é interessante, para vos romper aqui essa mentalidade. É que o dinheiro deixa de ser necessário. Nós, nas pessoas que rodeiam a plataforma e nos conteúdos da plataforma, sempre temos dito que o dinheiro é uma energia de troca. O dinheiro serve para atingir meios, para fazer coisas com ele. E se deixar de ser necessário ter dinheiro para fazer coisas, para que é que serve o dinheiro? Quando eu for a uma loja, isto já estou eu a delirar, ok? Quando eu for a uma loja, dentro dessa loja só há humanoides a trabalhar. Vamos imaginar que é uma loja de produtos hortícolas, em que os humanoides plantam, colhem, trazem para dentro da loja. Eu chego lá só com um saco e digo, quero 3 maçãs, 2 pêssegos, 1 quilo de batatas, quero um pacote de massa, um pacote de arroz, e pego dentro do saco, como aquilo tudo foi produzido por máquinas, provavelmente digo adeus e venho-me embora. Para que é que é de ter que pagar isso? Se foram máquinas que fizeram tudo. Percebem a lógica? É que ele diz que vai haver uma fartura tal, vai haver um esticar da nossa economia de tal maneira que não tem nada, segundo ele, não tem nada a ver com a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial muita dela foi colocar em linhas de montagem, aumentar a produção, porque começaram a colocar a fazer as coisas de forma mecanizada, de forma organizada, de forma repetitiva, e começou-se a produzir mais. Só que ele diz que isto vai exponencializar brutalmente. Por isso, amigos,
não sei o que aí virá. Portanto, vamos desfrutando de cada dia, com aquilo que temos, com aquilo que vamos construindo e vamos caminhando. Muito bem, avançando um pouco, vamos tornar isto um bocadinho mais prático. Se eu tivesse hoje uma pequena ou média empresa e se eu quisesse aumentar a faturação, olhava para 4 coisas. Primeiro, tomem atenção, quantos clientes novos é que eu consigo conquistar cada mês, cada semana? Quantos clientes novos é que eu consigo juntar àqueles que já tenho? Segunda questão, quantos dos clientes que eu já tenho é que eu consigo manter para novas compras? Segunda questão. Terceira questão, muito importante. Consigo vender coisas com um valor maior a quem já é meu cliente? A quem eu já convenci? A quem já confia em mim? Quarta e última questão. O meu preço, o preço do meu produto ou do meu serviço corresponde verdadeiramente ao valor que eu entrego? Vou voltar a responder esta última. Aquilo que tu cobras pelo teu produto ou serviço vale efetivamente aquilo que entregas? É que há muita gente a cobrar 10 e entregar um produto de 3. Percebem? Já vamos falar um pouco sobre isso. E se tu analisares bem estas 4 perguntas, elas valem ouro. Porque muitas das vezes os empresários só procuram clientes novos. Só querem novos clientes. Mas deixam fugir os antigos. Então é como se eu tivesse a encher um balde furado, em que eu vou metendo novos clientes. Vou-vos dar um exemplo dos caranguejos, não é? Vocês apanham mais caranguejos e metem dentro do balde. Se o balde tiver um buraco e eles forem saindo, vocês bem podem ir metendo. Nunca vão encher o balde. Porquê? Porque tem lá um buraco no fundo e eles vão caindo, vão saindo, vão-se embora. Percebem? Portanto, enquanto vocês não taparem o buraco do balde, não adianta estar a meter novos clientes. Claro que adianta sempre, mas o ideal seria meter novos clientes e manter os que já lá estão. Só assim é que o balde vai enchendo. É como a água, igual. Se o balde estiver furado, vocês por mais água que lá metam, ela vai vazando até chegar ao fundo. Enquanto vocês não taparem essa fuga, o balde vai sempre estar vazio. E a retenção e relações de longo prazo continuam a ser uma alavanca muito importante no nosso crescimento. É uma visão mais completa do cliente. Temos o histórico do cliente. Sabemos o que ele já comprou, sabemos o que ele gosta, sabemos quais são os seus hábitos, sabemos quais são os seus gostos e podemos, com novos produtos, com novos serviços, tentar agradar, continuar a mantê-lo quente dentro da nossa empresa. E quando nós sabemos estas coisas, isto ajuda as equipas comerciais a encontrar novas oportunidades adicionais de venda e fidelização. Quem diz isto é a McKinsey, aquela consultora muito conhecida. Depois existe uma outra questão que eu vos falei no final destas 4, que é o preço. Alguns de nós, alguns empresários, têm medo de cobrar, têm medo de precificar o seu produto. Mas depois também há outros, completamente lunáticos, que cobram sem entregar valor. Os dois estão errados. Não é um que está mais certo do que o outro. O preço não deve nascer do medo de cobrar. Ele deve... Poder de sucesso do cliente. Exatamente, Isabel. Já lá vou falar também um pouquinho sobre isso, porque considero
considero das áreas mais importantes e mais diferenciadoras que uma empresa pode ter. Mas dizia eu que o preço não deve nascer do medo, ele deve nascer do valor, do posicionamento, da margem que eu pretendo ter com esse produto, tendo em conta o preço a que comprei, os gastos que tenho para o colocar no mercado, para o colocar no cliente, e também do mercado. Porque lá está, pegando aqui no exemplo do Alex, eu não posso pegar num filtro de óleo que é vendido nas outras lojas todas por 10 euros e eu pego no mesmo filtro de óleo e vou pô-lo por 15. Porque isso é difícil de vender. É difícil de vender. Porquê? Porque o produto é exatamente igual. Porque o mercado entendeu que aquele filtro custa 10 euros, não custa 15. Percebem? Eu posso até vender uma unidade ou duas, mas não faço disso negócio. Portanto, é preciso às vezes fazer pequenos ajustes de pricing, de preço, e estes pequenos ajustes podem ter um impacto relevante na rentabilidade. Agora, estes pequenos ajustes, para cima ou para baixo, têm que estar sustentados no valor que o doente, lá estou eu, isto é defeito profissional, que o cliente percebe. Tem que haver uma boa execução. O cliente tem que compreender porque é que está a pagar aquele valor, porque é que está a pagar mais. Tem que compreender os benefícios que aquilo pode dar, que outros não dão. Olá, Cristina. Mas, atenção, nós não podemos aumentar o preço para compensar a nossa mediocridade. Só porque dizemos assim, eu só estou a ganhar 10. Não, eu devia estar a ganhar era 15. Então, toca de aumentar o preço. E se eu aumento o preço sem aumentar o valor, sem aumentar a entrega, sem melhorar o produto, eu estou só a compensar a minha mediocridade. Por isso, aumentar primeiro o valor do produto, a qualidade do produto, os benefícios do produto, a comunicação do produto, melhorando o produto, melhorando o serviço, melhorando a resposta, o acompanhamento, melhorando a experiência e depois então, por consequência, poder então cobrar um pouco mais, sendo um pouco mais justo por aquilo que está a entregar que os outros não entregam. E eu aqui queria aproveitar a dica da Isabel para colocar o sucesso do cliente. E o sucesso do cliente é algo que é muito esquecido pelas empresas ainda. É totalmente diferente do apoio ao cliente. Porque o sucesso do cliente, na minha ótica, é o que é que eu posso ajudar o cliente a melhorar a sua experiência com aquilo que comprou. É que o apoio a cliente eu estou aqui para, se o produto não funcionar, se o produto se estragar, resolver um problema. Enquanto que o sucesso do cliente eu quero aumentar a experiência que o cliente tem com aquilo que acabou de adquirir à minha empresa. Para quê? Para que o cliente, estando satisfeito e tendo sucesso, se eu comprei uma máquina fotográfica, já demos este exemplo numa live com a Isabel, que trabalha muito nesta área, tem uma grande experiência nesta área. Aconselho-vos a verem também o Insta dela para aprenderem muito, não só sobre isto, mas sobre também postagens, também ali desenvolvimento da mulher. Mas, se eu adquiri uma máquina fotográfica, eu tenho várias maneiras de olhar para isto. Eu vendi, eu sou a empresa. Eu posso pensar, esfregar as mãos e dizer assim, ok, vendi mais uma, porreiro, entraram mais 500, 600 euros, depende da máquina. Em que entrou esse dinheiro, pronto, ótimo, fantástico, não quero mais saber. Se a máquina se avariar, eu tenho um serviço de apoio ao cliente, em que a pessoa entra em contacto, muitas das vezes já não é uma pessoa física, é um humanoide, é um chat, em que se mete a fatura, se mete o problema,
e ele vai dando respostas, vai mandando mensagens, até que se não resolve o problema, lá vem, efetivamente, um humano falar connosco. Mas aquilo que estou a falar não é disso, porque, como é lógico, é muito importante receber o dinheiro da venda da máquina. Claro que é. Agora, e se eu a seguir puder vender uma correia para segurar a máquina? E um tripé para segurar a máquina? E um flash que, aquele que vem incorporado, não é assim tão eficiente? E se eu criar no cliente uma expertise de fotografar e a seguir lhe vender uma máquina de 1000 euros? Pergunta é, isto aconteceria com um apoio ao cliente? Isabel, tu que és a especialista, isto aconteceria com um apoio ao cliente? Não. Porquê? Porque o apoio ao cliente só está lá para resolver um problema que possa acontecer depois da venda. Agora, com a experiência, com o sucesso do cliente, sim. Porquê? Porque o sucesso do cliente, ao fim de 15 dias, liga para o cliente e diz assim: ó Sr. João, bom dia Júlio, ó Sr. João, diga-me lá uma coisa, o senhor comprou aqui uma máquina fotográfica, diga-me lá, já utilizou? Ah, não, porque aquilo é muito complicado, eu tenho isso, olha, ainda está dentro da caixa. Ok. Sr. João, vá lá buscar a máquina. Vamos lá os dois tirar aí algumas fotografias. Vá, ligue lá a máquina. Agora, faça assim. Agora faça assim. Então, olhe lá, o que é que lhe parece? Ai, que fotografia tão bonita e tal. Não é? O sucesso do cliente vai fazer com que as pessoas queiram experimentar aquilo que compraram. E agora digo uma coisa, todos nós somos humanos. Quando nós fazemos uma boa compra, o que é que nós temos tendência a falar? Digam-nos lá. Quando nós fazemos uma boa compra e estamos satisfeitos com essa compra, o que é que nós fazemos? Nós vamos ser embaixadores dessa compra. Vamos ser Júlio, ouve bem isto. Vamos ser embaixadores daquilo que acabamos de adquirir, da experiência que acabamos de ter. Por isso é que é tão importante o sucesso do cliente. Porque deixa de ser a empresa a vender e passa a ser o cliente satisfeito a vender. A dizer, olha, Francisco, eu comprei esta máquina, olha, ela carrega-se aqui, carrega-se ali, faz estas fotografias fantásticas. Ah, é? Epá, compraste aonde? Olha, comprei em tal sítio. Pá, então deixa estar que eu vou lá também. Nós temos tendência por fazer isto. Mas isto não se consegue com um apoio a cliente. Consegue-se com um sucesso do cliente, que é a preocupação que as empresas têm com aquilo que os clientes fazem com o que compraram, com a experiência que o cliente tem, com aquilo que acabou de adquirir. Porque isso é o palavra passa palavra. É o fazer com que a minha boa experiência vá chegar ao meu círculo de amigos, que são 4, 5, 6. Não significa que todos vão comprar, mas todos vão ficar com uma boa imagem dessa marca, uma boa imagem dessa máquina. Percebem? Apoio ao cliente é reativo. Apoio ao cliente é reativo. Sucesso do cliente é proativo. Exatamente. É exatamente isso que eu, de alguma forma, tentei explicar. Por isso, voltando ainda um bocadinho ali à faturação e ao preço e à precificação dos produtos, uma última coisa que eu vos quero deixar hoje. Muitos empresários querem aumentar a faturação sem aumentar a sua capacidade. Querem duplicar o número de clientes, só que a equipa já está no limite. Alguns querem crescer, mas os processos estão desorganizados. Querem vender mais, mas não são capazes de medir, isso é algo que é muito importante. Nós, quando temos um objetivo de crescimento, temos que ter KPIs, temos que ter indicadores, a palavra em português é mais esta, temos que ter indicadores que nos possam, que sejam simples de analisar, que sejam rápidos, que possamos
olhar para eles e dizer, ok, a empresa está a crescer, a empresa não está a crescer, isto está a resultar conforme nós queríamos, não está a resultar conforme nós queríamos. Olá, Aline. E portanto, é muito importante poder medir efetivamente, esse eventual crescimento. Porque estar a crescer sem uma estrutura pode transformar algo que estava a funcionar, que estava a dar uma certa rentabilidade. Bom dia, Aline. Que estava a dar uma certa rentabilidade, pode transformar aquilo que era uma bênção, até determinada altura, num grande problema. Por isso, ter um crescimento saudável dentro de uma empresa não é só vender mais. É também, conforme eu vos disse, não basta querer meter novos clientes. É também segurar aqueles que nós já temos. Eu dei-vos o exemplo do balde vazio que nós estamos a querer encher de água. Não é? Se o balde estiver furado, ele nunca vai encher. Porque eu meto novos clientes dentro e os que já lá estavam saem. Portanto, tapar os buracos para continuar a meter novos clientes e manter os que já lá estão. Por isso, um crescimento saudável não é apenas vender mais. É conseguir sustentar melhor aquilo que nós já estamos a vender. É, eventualmente, conseguir fazer uma segunda venda a quem já está dentro do balde. É conseguir vender um produto. Este cliente começou por ser meu cliente, por exemplo, num produto de 10 euros, e agora tentar-lhe vender um de 50. Porquê? Porque ele agora já tem confiança na empresa. Ele agora já sabe que a empresa entrega acima do valor que cobra. Que é uma empresa organizada, que não falha com aquilo que está a entregar. E é assim que nós conseguimos sustentar melhor aquilo que nós vendemos. E trazendo isto um bocadinho também para a Bíblia, vocês sabem que eu gosto muito de utilizar, apesar de termos virado agora um bocadinho os temas para os negócios, mas eu penso que continua a ser a base de tudo. E nós encontramos um princípio extraordinário na parábola dos talentos. Se vocês não conhecem, aconselho-vos a ir ver. Está no Novo Testamento. Olá, Júlio, bom dia outra vez, já voltaste. É que o servo fiel, ele administra bem aquilo que recebeu. De uma forma muito rápida, um senhor de uma determinada terra foi embora para fazer uma viagem longa e deixou os seus 3 servos com quantidades de dinheiro para negociarem. A um deu 5 talentos, que é muito dinheiro nesta altura, a outro deu 2 e a um deu 1. E quando ele voltou, cada um deles, o que tinha 5 multiplicou e entregou 10, o que tinha 2 multiplicou e entregou 4, e o que tinha 1 teve muito medo e disse: como eu sei que tu és Senhor que cobras aquilo que não deste, eu enterrei esse talento. Eu enterrei esse talento com medo de o perder, porque quando tu chegasses, a tua fúria poderia ser muito grande. Aqui o tens. E ele disse: servo mau, retirou-lhe o talento, e sabem o que é que ele fez a esse talento? Isto depois vocês veem a história. Entregou àquele que tinha mais. Não entregou ao que tinha menos, entregou ao que tinha mais. Porque um servo que é fiel administra bem aquilo que recebeu. E se administra bem aquilo que recebeu, recebe mais responsabilidade da parte de Deus. Não porque tenha pedido mais. A Isabel diz muitas das vezes, e eu também costumo dizer, que o escolhido não tem escolha. Que o escolhido não tem escolha. E, portanto, ele recebe mais responsabilidade, enquanto continuar a multiplicar os talentos. E não é porque tenha pedido, é porque foi escolhido. E eis-me aqui, e é continuar. Dizia eu, não é porque ele tenha pedido,
mais para ficar com aquele talento, com aquela moeda. Não. Porque ele provou que sabia, que conseguia administrar aquilo que Deus já lhe tinha dado. E isto é um princípio que é empresarial. Antes de tu e eu pedirmos mais clientes, novos clientes, temos que cuidar muito bem daqueles que já temos. Antes de nós pedirmos mais faturação, aumentar a faturação da nossa empresa, temos que perguntar se estamos a administrar bem aquilo que já entra na nossa empresa. A faturação que hoje a empresa já faz está a ser bem ou não administrada. Antes de nós pedirmos uma equipa com o dobro das pessoas, temos que nos perguntar a nós próprios, enquanto donos, CEOs, CVOs da empresa, se já estamos a liderar bem a empresa atual. E vou terminar hoje aqui com uma ideia mais difícil que conquistar é manter. Aline, eu não acredito que seja mais difícil. Eu até acho que é mais difícil conquistar novos. Porque se nós fizermos um bom trabalho, lembra-te do seguinte, Aline. Aquele que já nos comprou, já teve uma interação connosco. Nós já tivemos a possibilidade de ser fantásticos com eles. De lhe entregarmos algo em que ele pagou 5 e recebeu um valor de 10. Portanto, eu por mim, continua a ser mais difícil conquistar novos clientes do que manter os que já tenho. Porquê? Porque os clientes que eu já tenho, se eu me portar bem, se eu fizer o meu trabalho de casa, se eu for... Se a minha preocupação for ser mais genuíno, ser mais preocupado com eles, transmitir, passar-lhes mais valor, eles já tiveram uma interação connosco, Aline. Eles já estiveram na tua mão a beber. Agora, se tu só lhe deste beber para cobrar, é normal que ele se calhar vá embora. Agora, se tu quando lhe estás a dar a beber, estás-lhe a mostrar as vantagens, estás a preocupar-te com ele, estás a olhar para a sua, necessidade dele, estás a criar relacionamento, estás a fazer o que falámos há pouco com a Isabel, do Customer Success, sucesso do cliente, estás preocupado, ele já te comprou uma vez, ok, então, o que é que você fez com aquilo que comprou? Já está a usar, não está a usar? Quando eu me mostro preocupado com o cliente, mais facilmente eu crio ligação. Com um cliente novo, não. Porque um cliente novo vem, oh Deus dará, vem... Olha, o Júlio diz-nos exatamente o contrário. Ele sente que é mais fácil manter. Então, Aline, o que é que eu te... Se tu sentes essa dificuldade, o que é que eu te tento passar? É ver o que estás a fazer, ver o que estás a dar, ver qual é o valor que tu estás a dar às pessoas que já compraram de ti. E quando eu digo compraram, não tem que ser uma venda efetiva. Aquelas pessoas a quem tu já conseguiste trazer para perto de ti, vê o que é que te fez, o que é que fez com que elas viessem para o pé de ti e o que é que tu estás a fazer por elas hoje para elas se manterem. Percebes? Porque se as pessoas chegam a um sítio em que há vazio, ao fim de um tempo ficam entediadas, não é? Ficam ociosas e vão procurar um outro sítio. Não considerem isto uma crítica, ok? Mas apenas uma reflexão. Terminando, e conforme eu dizia, não sei se eu vou abrir aqui um bocadinho para perguntas, enquanto vou dar aqui as últimas frases. Se quiserem escrever alguma coisa que gostassem que eu comentasse aqui ainda ao vivo, se não, vamos caminhando para o final. E eu vou terminar aqui com uma ideia. Aline, vai pensando e diz-me se fez sentido o que eu te falei, o que eu te respondi. A empresa cresce quando o empresário deixa de perguntar apenas quanto é que eu posso ganhar. Aline, vê lá se isto faz sentido. E começa a perguntar quanto valor é que eu consigo criar para o meu cliente. Quando a minha preocupação é gerar valor ao cliente, é gerar satisfação ao cliente, é gerar
resolução de problemas, resolução de necessidades, resolução de dores que o cliente tem, porque é que o cliente me havia de querer deixar? Cabe um na vossa cabeça ou não? Porque quem resolve mais problemas serve mais. Quem serve melhor é lembrado. Quem é lembrado é recomendado. E quem é recomendado, meus amigos, cresce. E cresce com embaixadores. Com pessoas que, sem nós estarmos na sua presença, estão a fazer o nosso trabalho. Estão a dizer assim, olha, precisas de um ar-condicionado? Olha, o Júlio tem uma empresa de ar-condicionado. O Júlio trabalha fantasticamente bem e não é caro. Chega lá, deixa-te o trabalho impecável. Deixa-te tudo acabadinho. Deixa o trabalho limpo. Não é daqueles que chega lá, parte aquilo tudo, poeira por todo lado, tudo... E a seguir vai embora e diz, olha, então, toma aqui o comando, isto carrega-se aqui no botão e acabou. Quantos e quantos é que nós conhecemos assim que depois se queixam e dizem, isto está mal, as vendas estão más. O que é que nós estamos a entregar ao nosso cliente? Faz sentido, amigos? Aline, o problema é que não é só empresas, Aline. O problema é que as empresas, sabes, são feitas de quem? Sabes de quem é que são feitas as empresas? De quem e para quem. Não é só de quem. De quem é que são feitas as empresas e para quem? Exatamente, Isabel. Isabel diz-nos aqui que nos últimos 25 anos o Elon Musk não fez nada pelo dinheiro. Nunca não será também 100% assim, mas não teve aquela preocupação. Teve uma ideia e para se mostrar fora da caixa, e claro, o dinheiro veio por consequência, exatamente. Por consequência da sua ousadia, do passar de ser um louco a ser um gênio, porque ele também teve algumas coisas pelo caminho que podiam ter feito dele um completamente louco. Se o último lançamento do SpaceX não tem resultado, as dívidas eram tantas, a especulação era tanta, que o senhor ia por água abaixo e nunca mais se levantava. Mas não. Correu bem. Testou várias vezes, destruiu vários foguetões. Até que a coisa resultou e ganhou mais um balão de oxigênio para tentar mais coisas. Coisas diferentes. Porque antigamente, quando as naves espaciais já aterravam, mas um foguetão não. Um foguetão ia para o espaço e depois, ao fim de um tempo, caía e se calhar pouco ou nada era aproveitado. Agora não. A partir do momento em que um foguetão consegue fazer marcha atrás e aterrar direitinho no sítio onde descolou, torna-se muito mais fácil o aproveitamento de peças, não é? O gasto é muito menor. A própria NASA passou a entregar muitas missões à empresa, a SpaceX, em vez de as fazer ela própria. Porquê? Porque ficou mais barato. A tecnologia que ele desenvolveu tornou-se superior e muito mais barata a NASA pagar do que desenvolver essa tecnologia per si quando ela já existe. Mas diz-nos aqui a Aline que efetivamente as empresas são feitas de pessoas e para pessoas. São feitas de pessoas e para pessoas. Portanto, quando a Aline nos diz aqui, tem muitas empresas que se esquecem de trabalhar na satisfação e fidelização. Não é muitas empresas, é muitas pessoas. É muitas pessoas, é muitos donos de empresa que não passam esta informação, que não passam esta cultura de empresa para os seus empregados. Portanto, se o dono da empresa, se o CEO, se o CVO não passa esta cultura para os seus colaboradores, os colaboradores também estão-se pouco borrifando, entregam o produto e está feito. E depois queixam-se que venderam uma vez e quando vão a ver o cliente já está na concorrência.
não criaram esta relação, não criaram esta experiência do cliente, não criaram este sucesso do cliente, não quiseram mais saber. Só se preocupam do cliente quando tem mais uma coisa para vender. E nessa altura pega no telefone ou pega no WhatsApp e lá vai uma mensagem a dizer: olha, tenho isto para vender, quer? Então o cliente nunca mais quiseram saber do cliente. Vocês acham que o cliente está aquecido para, de repente, fazer uma segunda compra? Não. Provavelmente estará aquecido por outra empresa, não pela vossa, não pela nossa. Faz sentido isto? Quantas vezes é que vocês já receberam uma chamada de uma empresa qualquer onde vocês já compraram alguma coisa? Olha, vou-vos dar um exemplo que é fantástico e de certeza que todos vocês já receberam. Operadoras de telemóveis. Já alguém recebeu chamadas? Todos nós sabemos que, mais ou menos, os contratos são renovados de 2 em 2 anos, certo? Certo. Quando faltam uns meses... Quando faltam uns meses de terminar o vosso contrato, o que é que vos começa a acontecer? Digam-me lá. No entanto, passaram-se 2 anos em que a operadora não quis saber de nós para nada. Zero. E passam-se, quando faltam 4, 5 meses de chegar ao final, a operadora começa a ligar. Dizer: olha, ó senhor Laurentino, então, como é que é? Queria-lhe fazer aqui uma nova proposta para renovação e tal. Então, e o outro tempo do contrato? Ninguém quis saber de mim, ninguém se preocupou se a operadora tinha cobertura nos sítios onde eu ando, se não tinha cobertura, se eu tive problemas com a internet em casa ou na empresa, se não tive, se foram bem resolvidos, se não foram. Quantos de nós é que já viram isto acontecer com as operadoras? Portanto, se nós tivermos alguém que venha ter connosco, que mantenha um relacionamento, uma vez por mês, 3 em 3 meses, então, ao Sr. João, ao Sr. Francisco, conte-me lá, então está satisfeito aí com a operadora? Tem tido algum problema? Pois, olha, eu tenho ando aqui a tentar, configurar aqui uma coisa e não consigo e tal. Então diga-me lá o que é. Ok, olha, então vá a este sítio, faça aquilo. Não? Vocês acham que não é muito mais fácil quando esta pessoa ligar novamente ao final dos 2 anos, mas que teve um relacionamento ao longo destes 2 anos, conseguir que o cliente volte a comprar mais 2 anos com essa operadora? Isto é louco da minha parte ou é lógico? Pensem em vocês próprios, se isto já aconteceu convosco. Aline, eu penso que já deixou de travar. Eu travei aqui um bocadinho, mas eu acredito que isto já voltou. Faz-me aí um ok, a ver se eu já... Lógico, ok, então já está a funcionar. E, portanto, nós temos que pensar que nós não somos a pessoa mais inteligente do mundo. A nossa empresa não é a mais esperta do mundo. Nós temos que pensar que do outro lado estão pessoas. E o Júlio dizia-nos há pouco, e depois acabei por não ler. As obras que eu entrego, também, o cliente não precisa nem de limpar a casa antes de mudar. Vejam isto. Vejam isto. Isto é excelência na entrega. Quantos de vocês é que quando compram uma casa não têm que lá meter alguém a limpar isto e aquilo e aquele outro? E não era fantástico chegar lá e estar tudo impecável, não seres preciso raspar nada e não... Não é? Quantos? Isto faz a diferença. Isto faz a diferença. E faz a diferença, diz-nos também aqui a Sofia, que para ela é lógico. Para o Júlio é lógico. Portanto, isto não... Reparem, não é preciso... A lógica não precisa de explicação. É uma coisa que é coerente, é uma coisa que é simples. Não é? Não precisamos de... Não, é lógico, é normal, é assim. Percebem? Mas nós, quando queremos fazer diferente daquilo que é lógico, daquilo que é... Normalmente, não dá bom resultado, para não te chamar outra coisa. Ok? Muito bem. Família dos Códigos do Feijão. Se vocês gostaram desta nova vertente, um bocadinho mais empresarial,
escrevam aí nos comentários. Quero mais sobre negócios, ok? Porque eu posso começar a trazer aos poucos princípios um bocadinho mais práticos sobre faturação, sobre vendas, sobre margens, sobre equipas, sobre liderança, clientes, marketing, sobre crescimento, mas sempre, sem perder o centro de tudo, ok? Porque Deus primeiro, os princípios sempre, pessoas acima da ganância e dinheiro como uma ferramenta para multiplicar o impacto. Ok? Malta, bora romper. Dia 29 de agosto é dia de estarem comigo na 4ª palestra que eu vou ministrar dos Códigos do Fajão. Serão algumas das pessoas que aqui estão, já estiveram lá. Eu passo muitos destes princípios de que se nós os seguirmos, a nossa vida familiar, com Deus, mas também empresarial, muda se nós seguirmos esses princípios. Se não seguirmos, princípios são princípios. Há quem siga e há quem não siga. Quem segue tem seguramente bons resultados. Quem não segue e continua a fazer o mesmo é porque está satisfeito com os resultados que tem. Ok? Um forte abraço. Amanhã, já agora, entrem para o nosso grupo, os Códigos do Fajão. É um grupo grátis, é um grupo do WhatsApp, onde nós vamos partilhando experiências, onde nós vamos partilhando alguns posts que fazem-nos crescer, onde nós vamos partilhando algumas dúvidas, onde nós vamos partilhando desafios, e que também vos podem ajudar a crescer, ok? Amanhã, às 11 horas, eu vou estar na praia em Sesimbra, preparadinho para fazer uma aula de natação. Eu não sou nenhum professor, eu vou só nadar, portanto, e é isso que vamos fazer. Quem quiser aparecer às 11 horas na Praia do Ouro, que é, quem está a olhar para o mar, é a praia completamente do lado direito, que está voltado para o mar, e às 11 horas eu estarei por ali próximo do nadador Salvador e vamos entrar para o mar para um treino de natação de mar. Quem quiser, apareça e vemo-nos lá amanhã, ok? Forte abraço e um dia fantástico para vocês. Fiquem bem.